Salve, torcida, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Já peço a todos aí para deixar o seu like e se inscrever no canal, galera. Hoje o dia foi um dia daqueles, um dia totalmente atípico. Tivemos várias notícias boas e graças a Deus não param de surgir. Nosso time empatou, foi o suficiente para sair da zona do rebaixamento. O ideal seria ter ganho, mas tivemos um susto aí daqueles no final do jogo, né? O Henrique ali, nossa, o Henrique, galera. O Henrique tirou e salvou a gente aí de uma derrota, né? Praticamente certa, porque estava bem no finalzinho do jogo. Pikachu, primeiro tempo, jogou bem, cara. Puta merda, me surpreendeu. E eu que sou um crítico ferrenho aí do Pikachu, mas verdade seja dita, fez um bom primeiro tempo, sim. Tirei um cochilo, são agora 2h37 da manhã. Acordei, fui no banheiro. Quando eu voltei, mais uma notícia boa aqui. Bom, vamos lá, galera. Notícia aqui do GE. Após acatar decisão do TJ sobre o resultado da eleição do Vasco, Levin volta atrás e vai à justiça. Líder da chapa Somamos diz que pedidos para lutar pela presidência superaram o orgulho pessoal, após ter anunciado desistência da vida política do clube. Claro, podia fazer isso nunca. Graças a Deus que você voltou atrás nisso aí, Levin. Líder da chapa Somamos, o advogado Luiz Roberto Levinciano ensaiou a desistência da vida política do clube e chegou a anunciar em nota que acatava a decisão do colegiado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, depois da definição a favor de Jorge Salgado, mas voltou atrás. Ok, correto, corretíssimo. No fim da noite de quinta-feira, pouco depois dos movimentos do partido Solidariedade no Supremo Tribunal Federal e do presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, pedir revisão da decisão do TJRJ, Levin desistiu de desistir. Pô, tá falando isso direto, hein, ô Gé? Brincadeira. Bom, vamos continuar. O advogado disse que recebeu muitos pedidos e decidiu superar seu orgulho pessoal para seguir na luta pela presidência do Vasco. Os advogados de Levin entraram com pedido de esclarecimentos da decisão do TJ, aquele acórdão do julgamento do dia 17 de dezembro do ano passado. Levin vê diversas omissões e inconsistências na sentença. Abre aspas, fala do Levin. De fato, estava muito chateado e exausto e não tinha lido as decisões. Mas depois de ler, vi que elas estavam omissas sobre pontos importantes e relevantes, e eu não tinha o direito de abandonar meus eleitores, conselheiros e milhões de torcedores sem pedir ao tribunal que olhasse para esses pontos. E realmente, recebi milhares de pedidos, sendo muitos de crianças. E lembrei que o Vasco é para quem acredita, em um clube que sempre lutou, e assim, se quero ser presidente, não posso me dar ao luxo de desistir do Vasco e dos vascaínos sem luta, afirmou Levenciano. Porra, é isso, cara. Por isso que a gente foi no protesto hoje, na manifestação. Cara, não dá para ficar em casa sentado vendo tudo isso com a sensação de impotência danada. Não, tem que ir para a luta mesmo. Parabéns, Leve. Leve entende que o movimento na justiça não é um recurso. Mais cedo, ao próprio GE, ele havia dito que não estava recorrendo, mas apenas observando. Mais uma petição de embargos, uma medida que dá oportunidade ao tribunal de verificar se cometeu alguma omissão ou equívoco. Leven cita a convocação original da eleição feita por Mussa, presidente da Assembleia Geral, para o dia 7 de novembro. Depois deste chamado, houve reunião e nova data marcada para o dia 14, em concordância dos então 5 candidatos. Mas, na noite do dia 6, Levin conseguiu na justiça a decisão do desembargador Camilo Rulieri para a realização do pleito no dia 7 de novembro. Quando Mussa muda para o dia 14, não podia mudar mais, pois o Vasco já tinha contestado a ação, e você não pode emendar a inicial e mudar o pedido após a contestação. O tribunal tem que esclarecer esse ponto, diz Levin, acrescentando que o pedido para definição de modalidade da eleição não levou em conta que o pleito já havia ocorrido. Os advogados de Levin também citam a determinação judicial que vedava a Mussa a contratação de empresa para realizar o pleito. O presidente da Assembleia Geral contratou a Elege Online para realizar a Assembleia Geral Extraordinária, que tratava das diretas, aprovadas em votação virtual. Ou seja, abre aspas, o Levin falando, ou seja, se discutia como deveria ser a eleição, mas ela, enquanto isso, ocorreu e isso precisa ser enfrentado. Na nova dinâmica da nova lei processual, todos os argumentos têm que ser considerados e alguns não foram. Logo,
Não se trata propriamente de um recurso, mas da continuação de um julgamento. Desistir do Vasco para fazer crianças que nunca gritaram campeão poder ter essa chance, disse. Com briga sem fim, Posse segue como incógnita. Agora é briga sem fim, né? Ai, que engraçado. Tem certas coisas que não dá nem vontade de ler, galera, mas a gente tem que trazer a informação aqui, né? Por isso eu estou trazendo. Presidente eleito pela decisão do dia 17 de dezembro, Jorge Salgado ainda não tem data para tomar posse. Pelo estatuto do clube, seria na primeira semana da segunda quinzena de dezembro. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, é quem deveria convocar a posse. Monteiro ainda não se manifestou sobre o tema. A Mais Vasco observa o cenário. A expectativa de Campelo e Salgado seria fazer cerimônia de posse híbrida. Marca essa porra agora. Parte de convidados de forma presencial e aberto para acompanhamento online. Vai fazer pela Eleja também essa? Não precisa, né? Foi mal. A convocação do presidente do Deliberativo tem que ter 5 dias de antecedência do prazo. Em caso negativo, o vice do Conselho Deliberativo poderia convocar. Se não houver convocação, o próprio presidente do clube, no caso Alexandre Campelo, pode convocar 2 dias depois do fim do prazo. Que engraçado, agora o Campelo pode, né? Porque se o Monteiro se negar, igual o Mussa se negou, aí o Campelo pode convocar. Ô, Teletubbies desgraçados, filha da puta. Galera, eu só espero que tudo seja resolvido da melhor maneira possível e que a gente tenha aí o Levin como presidente, tire essa corja toda desses bandos de hipócritas que acham que o nosso clube é deles. Só para a gente encerrar o vídeo, vamos ver mais uma reportagem da Globo.com a respeito da ação que o Partido Solidariedade moveu no STF para que a Constituição não seja violada. Vamos dar uma olhada aqui na matéria. Levenciano mostra confiança em ação de partido no STF. Salgado diz que eleição é assunto encerrado. Advogado líder da chapa Somamos diz que não tem nada a ver com a ação do Solidariedade e espera decisão favorável no STF. Espero que essa possa valer como se fosse uma súmula. No primeiro dia após o recesso do Judiciário, aliados, presta atenção nisso aqui, galera, aliados e apoiadores de Luiz Roberto Levenciano começaram as movimentações para tentar reverter a decisão de colegiado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que anulou a eleição do dia 7 de novembro e validou a de 14, com Jorge Salgado como vencedor. Aí olha o que eles põem logo a seguir a essas palavras. Vocês vejam que lá em cima eles falaram aliados e apoiadores de Luiz Roberto Levenciano. Aí vamos ver agora abaixo aqui o que está em negrito. A ação do partido Solidariedade no Superior Tribunal Federal foi a primeira. A sigla entrou com processo no dia 5, mas só foi distribuído nesta quinta, 7. Mas há movimento de sócios da chapa Somamos para pedir reconsideração da decisão no Tribunal do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo como eles tentam, mais uma vez aqui, fazer com que as pessoas que não leem isso com atenção achem que tem apoiadores dentro do partido Solidariedade que são a favor de Levin. Tu vê como eles fazem um fuzuê do caralho aqui? São muito tendenciosos, cara. E a gente tem que acordar, porque isso aí não é só com o Vasco que acontece isso não, tá? Isso aí envolve todas as nossas questões sociais, políticas, econômicas, tudo na nossa vida, a gente absorve esse tipo de informação aí, ó. Totalmente errada, totalmente descarada, que induz a gente ao erro. Vamos continuar lendo. Ainda nesta quinta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Roberto Monteiro, interpôs ação no Tribunal do Rio, pedindo reconsideração da decisão colegiada. Essa informação foi publicada pelo site Lance. Bom, vamos lá, mais uma vez, galera. O Monteiro está fazendo com que o Estatuto do Vasco seja respeitado. E o Partido Solidariedade está fazendo com que a Constituição Federal não seja violada. Por isso que ela recorre lá com o guardião da Constituição, que é o STF. Presidente eleito no Vasco, Jorge Salgado, não quis se manifestar sobre a ação no STF. A assessoria de imprensa
informou que a eleição é assunto encerrado e que o foco de Salgado está em completar a transição e nos enormes desafios que o Vasco tem pela frente. Estamos vendo, né, Salgado? Estamos vendo. Por que ele não fala, né? Tem boca não, Salgado? Tem que ser assessoria? Pelo amor de Deus. Em contato com a reportagem do GE, Luiz Roberto Levenciano disse que não tem nada a ver com a ação do partido Solidariedade. A peça inicial de 59 páginas pede, em caráter liminar, a suspensão da posse de Salgado, prevista para a primeira semana da segunda quinzena de dezembro, e a validação da eleição do dia 7 de novembro. É uma ação de um partido político revoltado pela Constituição não estar sendo cumprida, disse Levin, afirmando que se comprometeu a não recorrer e está cumprindo. Só estou observando o que está acontecendo. Questionado sobre novos recursos a caminho, Levenciano disse que não foi eleito sozinho e que cada um dos eleitos tem direito de se movimentar em relação ao que entendem como injustiça. Na minha opinião, não tenho dúvida alguma que o estatuto foi rasgado. Foi uma decisão inconstitucional, não tem como ser sustentada. Entre os argumentos inicial e também dos apoiadores de Levin está a questão da eleição ter sido realizada de maneira virtual, com possibilidade de votação em computadores na sede do calabouço no dia 14 de novembro, e não ter seguido o estatuto do clube, pois não há previsão dessa modalidade de eleição. Uma atualização da Lei Pelé, porém, assegurou a realização das eleições virtuais em razão da pandemia do novo coronavírus. Levem cita o artigo 217 da Constituição Brasileira, que diz ser dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Na inicial do Solidariedade, o advogado do partido diz que o Poder Judiciário interveio em associação, pessoa jurídica de direito privada, deliberadamente. O que o Tribunal TJ do Rio de Janeiro fez foi dar interpretação extensiva a uma situação que não estava coberta pelo Estatuto. Fico feliz de ver a reação contra um absurdo como esse. Não tenho dúvida que o STF vai acolher o pedido, disse Levin, esperando para as próximas horas uma definição favorável. Essa decisão vai ser ótima, porque o efeito dela, em função dessa ação ser muito ampla, não é particular ao Vasco, não é particular ao Levin, é uma ação de partido político contra um tribunal da federação. A partir dessa decisão em diante, espero que nenhum clube mais tenha estatuto desrespeitado de forma alguma. Espero que a decisão passe a valer como uma súmula. Espero que passe a proteger todos os clubes do futebol brasileiro. Então é isso, galera. Fui. Depois eu volto.